Olá, vamos aqui para mais um vídeo simples. Vamos aqui. Como é que você está? Você está em pecado? Você nasceu em pecado. Eu nasci em pecado. O Salmo de número 51, versículo 5 vai declarar que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha a condição humana. Um bebezinho que nasce agora, nesse momento, ele já nasce em pecado. Nascer é pecado, porque o ato carnal, a intimidade da carne, isso por si só já é pecado. É exatamente por isso que Adão não conheceu sua mulher antes de ter visto, de ter entrado nele a cobiça, o desejo, o abrir dos olhos, o despertar da carne. O despertar da carne, a ativação da carne, isso é o pecado. E isso vem com toda a consequência que segue. Com efeito a isso, ele viu que estava nu, ele desejou sua esposa, e aí começou a criação humana. Ainda que você diga, ora, mas Deus não disse para encher e multiplicar. Sim, Deus disse a Noé também. Mas isso não significa que a interpretação bíblica seja de forma cronológica. Se você olhar bem o capítulo 1, onde Deus diz para o homem multiplicar, no capítulo 2, o homem não havia sido criado. Então a Bíblia contém certos segredos, certas metáforas, e fato é que é bíblico essa compreensão de que nós fomos germinados da carne. Isso é pecado, isso é irrefutável. Cristo, nosso segundo Adão, o nosso Salvador, ele não veio por relações sexuais. É necessário dar um basta nessa compreensão errônea das religiões, desses falsos mestres, aonde endeusam o casamento, aonde endeusam a atividade sexual carnal como se fosse um fato divino. Cristo, nosso Salvador, não veio por sexo, e em várias passagens ele traz essa visão acurada e perfeita do que de fato é ser santo, do que de fato é ser livre e liberto. O Filho liberta, e o Filho é a palavra. O Filho de Deus não é carne e sangue. Deus é Espírito, e quem é gerado do Espírito é Espírito. Agora a grande confusão é: você é carne, mas você tem um Espírito. E esse Espírito que você tem no seu primeiro nascimento, esse Espírito não é o Espírito de Deus. O Espírito, de forma simples, um homem tem, um cão tem, um cavalo tem. Então um Espírito é um fôlego de vida. É essa vida que está na matéria. Um passarinho tem espírito, tem alma vivente nele, tem um sangue circulando ali, um coração. Então um espírito humano. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a vida eterna. O fôlego da vida não é um fôlego de vida. Então o fôlego da vida a gente recebe no segundo nascimento. Quando o segundo Adão veio a manifestar-se, lembra o que está escrito em Mateus 28? Veja o que é dito. Agora vocês vão, e então vocês vão fazer o quê? Pregar o Evangelho. O novo mundo agora, habitado em perfeição, não é mais um mundo carnal, mas é o reino de Deus que é vindo. Cristo, nosso segundo Adão, a nossa árvore da vida, nos é ofertada. E nesse novo mundo, nesse novo reino, você nasce para reinar, você nasce para vencer, você nasce vitorioso, você nasce predestinado. Com uma semente de abacate, ela terá que ser um pé de abacate.
Se você nasceu do Evangelho, então você nasceu em Cristo Jesus. Cristo nasceu em você, e isso vai terminar em a imagem de Deus, gerado segundo a imagem daquele que o criou. O Evangelho da vossa salvação, o Verbo divino. Observe a diferença dessa ordem de Cristo em Mateus 28 com a ordenança lá atrás no Gênesis, aonde Deus ordenou a Adão e também a Noé a povoarem a terra. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, há um só Pai. E esse Pai é o Evangelho. Se você é gerado do Evangelho, você então não é filho meu, não é um pregador. E aí você entende o segredo. O pregador é o Espírito Santo. Naquela hora, o Espírito ministrará na vossa boca. Se o Espírito Santo está ministrando, essa palavra não é do pregador, não é do anjo, não é do mensageiro, não é da terra, mas é a palavra do alto. O mesmo Cristo que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Esse Cristo veio, ele não enviou os homens sozinhos. O grande segredo é que ele estava dentro desses homens. O grande segredo é esse. Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Agora, nesse novo Éden restaurado, nesse reino de Deus, é impossível o pecado entrar. A árvore da ciência não está mais nesse Éden restaurado. No Éden lá do Gênesis havia 2 árvores. Agora, nesse novo Éden, em Apocalipse 21, nesse novo céu e nessa nova terra, ali só tem uma árvore, a árvore da vida. Não há mais lugar para o primeiro homem, não há mais lugar para essa serpente, não há mais lugar para essa carne e sangue. No reino dos céus não entra a não ser aquele que nasce da água e do Espírito. Somente os predestinados, somente os eleitos do Pai. Agora eu trago essa compreensão. Eu fui impactado com uma mensagem que eu vi. E na verdade eu nem ouvi o conteúdo todo, porque eu já ouvi em outras mensagens e sabia que ia descambar para esse assunto. Essa mensagem, o pregador fala que nós já nascemos sem pecado. E então esse pregador, ele traz uma visão totalmente equivocada do que é o novo nascer em Cristo. Ele acha que no ano 70, Jesus veio no ano 70, e que o pecado era a lei de Moisés. Eles fazem uma grande confusão com o Evangelho. Tem nada a ver. O pecado por si só está afastado de Deus. O pecado por si só é inimizade com Deus. Então não tem nada a ver com já nascermos santos e salvos. Nós nascemos santos e salvos pelo Espírito Santo. E você não nasceu nesse primeiro nascimento pelo Espírito Santo? É o óbvio. Você nasceu de um homem e de uma mulher. E enquanto houver tempo aqui na terra, assim será. Todos vêm de um só homem, do primeiro Adão caído. E é necessário nascer agora do segundo Adão, que é espírito vivificante. Aí sim o pecado é tirado. Quando que o pecado é tirado do mundo? Quando o sangue do Cordeiro é apresentado a você. Esse sangue é a nova vida. Na primeira vida você nasceu de um sangue humano. No primeiro nascimento você nasceu da carne. Agora o segundo nascimento, pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro aspergido é para tirar o pecado. E o que é tirar o pecado?
Tirar o pecado é tirar a carne de cena, é fazer você ser um homem nascido em verdadeira justiça e santidade, nascido do coração de Deus. E se nascemos de Cristo, como vamos viver aqui em terra? Estaremos em carne, mas estaremos livres do mal. Qual é o mal? O mal é a carne. Na minha carne não habita bem algum. Ser guardado do mal é estar em Cristo Jesus sem nenhuma condenação. É provar essa palavra do alto. E não somente ser iluminado, não somente ver, mas entrar. Não somente intelectualmente aprender essas coisas, mas viver e andar em espírito. Porque a mentalidade humana, ela é muito poderosa. Então ela consegue reproduzir como um papagaio essas coisas. Perceba Judas à mesa sentado com Jesus, como que era muito parecido. Assim as pessoas captam intelectualmente essas coisas e começam a falar como papagaio. Mas o fruto revela quem você é. A vida de Cristo Jesus me liberta dessa natureza satânica, adâmica. Em Cristo eu tenho vitória. A lei do Espírito de vida me liberta da lei do pecado e da morte. É impossível professar a Cristo e viver na mentira, viver no pecado. Se você é um filho de Deus, você abandonará as religiões e tradições dos homens. Não importa se você é um evangélico, batista, católico ou de qualquer que seja a denominação. Quando essa palavra do reino vem, você entende qual é a verdadeira justiça e santidade, qual é de fato o lugar de culto, quem de fato está emanando a palavra de vida eterna. Não é um lugar aí. Muitos dirão, ele ali ou ele acolá. O Cristo, o reino está dentro de você. Se você encontrar alguém que está com essa palavra emanando, perceba, alguém vai dizer, ora, mas você não é Jesus. Percebe a mentalidade carnal. Jesus prometeu estar aqui. Se você não ouvi-lo, você não terá vida. O segredo é, quem é Jesus? Realmente eu não sou Jesus que você pensa, um Jesus humano, um Jesus do filme, ou o Jesus de carne e sangue, aquele que foi sacrificado. Isso aqui, essa matéria é Edson, essa matéria é um homem. Agora, e se o Espírito Santo estiver em minha boca? Se as palavras de vida eterna estiverem ecoando de mim? Rejeitar a mim é rejeitar a Ele, porque Ele disse, eu vos envio. Quem vos ouve, a mim me ouve. Aí está o segredo de Deus. Os seus anjos, os seus enviados, não são homens. O enviado de Deus é um só, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. E a palavra está materializada em um corpo de crentes. Qual é o corpo que Deus habita? Se não sua igreja. E qual é a igreja de Deus? É a católica? É a evangélica? Não. A igreja do Deus vivo são essas pessoas que nasceram do Espírito. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E esse corpo é a igreja. Não há esse Jesus que os evangélicos, que os religiosos, que os pregadores estão anunciando. Isso é falso. Não virá um Cristo para arrebatá-los. Isso é falso. O verdadeiro Cristo você vai encontrar no capítulo 14. Ele não vem para o mundo. Capítulo 14 de João. Ele vem fazer morada em você. Esse é o verdadeiro Cristo. Esse Cristo te torna um cristão. Esse é o mesmo Cristo que Paulo anuncia em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Ele aparece a segunda vez, é sem pecado,
sem carne, não é matéria, não é visível a todos, mas é para aqueles que o amam para a salvação. Leia e diga se eu estou inventando. Hebreus 9:28. Ele vem para você. Você o aguarda para a salvação? Então o receba, porque ele é essa palavra da vida. Você ainda não está satisfeito nem convencido? Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 17. Jesus veio, ele é o evangelista, ele que evangeliza e então traz a paz. Quando você ouve essa palavra pregada pelo próprio Cristo, não por um homem, o segredo é que ele está no homem, mas não é o homem. Paulo disse, ele me elegeu antes do ventre. E por que não eu também dizer? Em verdade, todos que foram eleitos foram antes do ventre, para manifestar o Filho, não mais a lei, não mais os profetas. A hora agora é que o Filho de Deus é revelado em mim. Ele me elegeu para que seu Filho fosse manifestado em mim. Me imitem como eu imito a Cristo. Veja só, aí está a grande compreensão disso. Ele disse em parábolas: o Filho do Homem enviará os seus anjos com um grande rigor de trombeta, uma grande trombeta soando. Os seus anjos estão proclamando essa trombeta. Que anjos são esses? Eu, você, cada um que recebe a mensagem. E a trombeta é esse som do Evangelho. Somos transmissores do Espírito. Quem me ouve não ouve a mim, mas a Ele. Deus abençoe a tua vida. E você não tenha dúvida. Tire o sim. Se tu és o eleito de Deus, não, você é. Receba essa grande vitória em Jesus Cristo, a vida eterna, o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus é comer desse fruto da vida, conhecer essa árvore da vida. Você agora se alimenta do Filho do Homem, dessa palavra de Deus. Isso é conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, é ter o entendimento de Cristo. Deus te abençoe nessa hora, no precioso nome de Jesus. Amém.